Eu queria começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quantas vezes você já deixou de tomar algum risco, tomar uma atitude por medo, ansiedade do que aquilo podia te retornar? Qual seria o resultado do seu projeto? E uma coisa, eu tenho certeza, não tomar essas ações tem muito mais risco do que tomá-las. Meu nome é Matheus Pavão. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência em tomar riscos. Inclusive, esse vídeo que você está vendo é um risco que eu decidi tomar. E você deve tomar alguns também, antes que seja tarde e você se arrependa. Se você é aquela pessoa que sempre se arrepende depois de não ter tomado uma atitude, seja em negócios, relacionamentos, projetos, estudos, esse vídeo aqui é para você. Eu queria começar falando sobre esse livro aqui, As 48 Leis do Poder, especificamente sobre a lei número 28, que tem o título Seja Ousado. Conseguimos tirar dois ensinamentos dessa lei. O primeiro é que a timidez ela é perigosa. É muito melhor se agir com coragem. Ninguém louva o tímido e, pelo contrário, todo mundo admira o corajoso. O segundo ensinamento que a gente pode estar tirando dessa lei é que a hesitação ela sempre vai colocar obstáculos no nosso caminho e a coragem vai tirar esses obstáculos. Portanto, precisamos agir com coragem. Inclusive, se você quer que eu faça um vídeo somente sobre livros que eu já li e alguns ensinamentos que eu tirei deles, comenta aí embaixo. Baseado em tudo que eu te falei, eu queria contar uma história pessoal minha. Eu sempre morei aqui em São Paulo, porém, aos meados de 2023, o início de 2023, eu tive que morar no sul por conta do emprego do meu pai. Eu estava entrando no último ano do ensino médio e eu deixei São Paulo, onde estavam todos os meus amigos, todos os meus familiares, e fui para o sul. Para ser sincero, eu não me adaptei, foi bem diferente a experiência e só se passava uma coisa na minha cabeça: eu queria voltar a morar em São Paulo. Porém, os meus pais eles já estavam consolidados, então teria que ser uma volta sozinha aos 18 anos, quando eu terminasse o ensino médio, que seria naquele ano. Porém, toda vez que eu pensava em vir morar sozinho em São Paulo, com 18 anos, vinha uma voz na minha cabeça e falava: e se der errado? E se você não conseguir? E se, e se, e se? E isso, cara, basicamente é a ansiedade tomando conta. Até que surgiu uma oportunidade em maio de eu realizar um intercâmbio para os Estados Unidos, passando um mês em Los Angeles. E, cara, sinceramente, foi incrível. E lá eu tive que me virar falando outra língua, inglês e até mesmo espanhol no aeroporto. Quando eu voltei do intercâmbio, eu percebi que eu sabia me virar, que eu poderia conseguir morar sozinho. Então, eu tomei a minha decisão. Eu decidi sair da minha zona de conforto, da casa dos meus pais, onde sempre tinham eles para fazer tudo para mim. Eles sempre me ajudavam nisso e naquilo. Durante o tempo que eu ainda estava com eles, eu percebi que a zona de conforto você se acomoda. Então, eu estava tão confortável com os meus pais que eu não tinha vontade de começar um novo projeto, de estudar um novo assunto, de procurar um emprego, qualquer coisa. Você se sente confortável, acomodado, e isso mata sonhos e objetivos, que leva à procrastinação. E tenho certeza que assim como eu fazia, você pode talvez passar o dia inteiro na rede social, scrollando e consumindo conteúdo que muitas das vezes é inútil, cara. Não tem problema você ficar no Instagram, no TikTok um tempo, todo mundo merece. Consuma alguma coisa de valor, cara, alguma coisa que vai agregar na sua vida. Ninguém tá vindo te ajudar, ninguém vai vir e fazer por você o que você quer. Então, se você tem uma vontade, cara, vamos lá, faça ela. Quando chegava mais perto do final do ano de 2023, que era quando eu iria me mudar, aquela voz, a ansiedade voltava a falar comigo. E se não der certo, se você não conseguir, se você não tiver capacidade para morar sozinho aos 18 anos, e cara, esses pensamentos, a ansiedade, ela corre como uma avalanche, que só vai aumentando, aumentando, aumentando. E nessa hora, você tem que ser muito esperto para saber quando esses pensamentos são frutos da ansiedade ou quando eles são frutos de realmente um raciocínio lógico, porque você não pode tomar decisões quando você está ansioso, porque está ofuscando o que realmente importa. Toda vez que você se expor a riscos, você vai ter um aprendizado. Se deu certo, parabéns. Se deu errado, não leve como uma derrota, leve como um aprendizado. Portanto, você vai sair daquilo mais forte. Eu digo isso, você tem que começar a se expor a riscos, você tem que começar a estudar alguma coisa nova que você tenha vontade, mas você não sabe se vai dar certo. Você tem que começar um projeto. Cara, começa aos poucos. Se você é tímido, por exemplo, começa falando com alguém no supermercado, na fila, no atendente, qualquer coisa, cara. Você tem que se expor
para ter aprendizado. Por mais que você tenha medo ou ansiedade, ao decorrer que você vai se expondo, seu cérebro vai reconhecer aquilo como uma área conhecida. Então, cada vez vai ficando mais fácil. Então, putz, eu tive timidez, ansiedade quando eu fui falar em público, fazer uma apresentação, por exemplo, na faculdade. Na primeira vez, você decide ir, você toma o risco. E beleza, você não teve um desempenho tão bom, mas você tomou o risco. Então, daqui a próxima semana, quando você tiver que refazer alguma outra apresentação, o seu cérebro já vai conhecer aquilo, ele vai falar, putz, cara, isso aqui não é tão ruim quanto eu pensava. Então, você vai ficar menos ansioso e, consequentemente, com menos medo. Mas eu não estou aqui falando para você tomar qualquer tipo de risco. Tem que ser um risco que você saiba que valha a pena, um risco que pode te trazer resultado. Não vai sair fazendo qualquer tipo de loucura por aí. E quando você desiste, aquilo vai te levar uma sensação de alívio, porque como eu já falei, você ainda vai ficar na zona de conforto, na zona conhecida que seu cérebro já reconhece. Mas vamos lá, se você concorda comigo, basicamente é psicologia inversa do que eu falei antes. Se você desiste a primeira vez e você tem que refazer algo na segunda, então vamos lá de novo no exemplo da palestra. Você se recusa a dar a apresentação, a falar em público, porque você ficou com medo e ansiedade. Porém, próxima semana você tem que apresentar um trabalho de novo. Só que você concorda comigo que seu cérebro já reconheceu que na primeira vez aquilo foi péssimo, ele te deu um sentimento de ansiedade, de medo. Então, nessa segunda vez, o seu cérebro vai buscar aqueles primeiros sentimentos e dessa vez ainda maiores. Então, o bloqueio é ainda mais rápido. Percebe que isso vira um acumulativo, uma bola de neve? Concorda comigo que seu cérebro, na primeira, ele não vai querer fazer, na segunda, ele não vai querer fazer porque ele já reconhece o sentimento que aquilo te causou na primeira vez. Isso aqui é um gráfico exponencial, ele só vai aumentando. Não importa o quanto você vive, mas sim como você viveu. Do que adianta você viver e passar vontade de fazer as coisas porque você ficou com medo? Você vai morrer uma pessoa arrependida, uma pessoa amargurada. Algo que é muito comum é em relação ao trabalho. Muitas vezes você está em um emprego, você não gosta, que seu chefe te paga mal, que ele é um babaca, e o tempo vai passando, passando, passando. Porém, você sabe que você está confortável. Ali no final do mês, você vai ter a sua graninha. Porém, é um emprego que você não gosta, cara. Por que não você tentar sair procurar um outro ou tentar um projeto novo? E, cara, a sociedade implementa que desistir é um símbolo de fraqueza. Porém, nesse caso, você não está desistindo por fraqueza. Nesse caso, você está desistindo que é algo que vai te fazer mal. Fraqueza seria você não decidir tomar o risco de sair do emprego e procurar algo melhor, algo que te faça realmente feliz, cara. Eu não tô falando somente de dinheiro, eu tô falando de felicidade, de você gostar daquilo que você faz. Porque se a gente for parar pra pensar que aquilo é muito arriscado ou isso é muito arriscado, a gente não faz nada. Vê se você concorda comigo. Investir é muito arriscado, se casar é arriscado, mudar de cidade é arriscado, começar um projeto novo é arriscado, tudo é arriscado. Porém, são riscos que valem a pena, que te trazem algum fruto. Existe uma expressão em latim que se chama memento mori. Basicamente, a sua tradução é que nós somos mortais e nós vamos morrer um dia. Agora, toda vez que você for pensar em tomar alguma atitude, seja falar em público, ir conversar com alguma pessoa, começar um projeto novo e você vai pensar, putz, alguém não vai gostar, alguém vai dar risada. Quero que você entenda que essas pessoas, elas já estão ocupadas demais com os seus próprios problemas e principalmente elas já estão ocupadas demais pensando em tomar os seus próprios riscos. Elas ficam postergando os seus riscos porque elas têm medo e ansiedade. Então, cara, a partir de agora, eu quero que toda vez que você pensar em tomar alguma atitude que envolva um risco, cara, vai lá e faz. Seja ousado. Foda-se o medo, foda-se a ansiedade, foda-se se aquilo pode dar errado ou não. Porque às vezes a gente espera pelas melhores condições para começar alguma coisa. Eu não tenho os melhores equipamentos, eu não tenho o melhor cenário, e eu ficava adiando. Porém, era uma vontade minha, cara. Isso aqui é arriscado, isso aqui. Qual que é a garantia que isso aqui vai dar certo? E às vezes não é nem sobre dar certo ou errado, é sobre aprender, é sobre o processo, é sobre você gostar e não somente sobre o resultado. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma maneira, se ele te ajudou, te convido a se inscrever no canal, deixa seu like, faz um comentário sobre o que você achou do vídeo, aceito sugestões e melhorias. Muito obrigado pela sua atenção e, de novo, seja ousado.